Meus amigos, vocês lembram daquele indivíduo chamado Schrödinger? Provavelmente vocês devem conhecê-lo em função daquela alegoria que ele criou, chamada O Gato de Schrödinger. É uma alegoria que ele desenvolveu para tentar explicar alguns aspectos da física quântica, né? Todo mundo conhece Schrödinger por causa da alegoria do gato de Schrödinger. Eu andei descobrindo alguns detalhes acerca desse indivíduo que são muito interessantes. Detalhes que fogem dessa história do gato de Schrödinger. Eu andei investigando aqui algumas visões que ele tinha em relação a visões cosmológicas, visões de mundo que ele tem acerca da estrutura da mente, da estrutura do universo e de Deus, né? Algumas concepções que não são muito conhecidas pelo público. Então eu vou dividir esse conhecimento aqui com vocês. Vamos rapidamente conhecer Schrödinger. Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger nasceu em 12 de agosto de 1887 e faleceu em 1961. Foi um físico teórico austríaco, conhecido por suas contribuições à mecânica quântica, especialmente a equação de Schrödinger, pela qual recebeu o Nobel de Física em 1933. Propôs o experimento mental, conhecido como gato de Schrödinger, deu ainda grande atenção aos aspectos filosóficos da ciência, que é o que eu quero tratar aqui com vocês, bem como a conceitos filosóficos a respeito da ética, das religiões orientais e antigas, inclusive a Grécia, né? Sobre a sua visão religiosa, ele se considerava ateu, a princípio ateu, mas a gente vai ver que não é bem assim. Me acompanhe. Aqui no canal vocês já devem estar cientes que a gente já trabalhou uma série de vídeos em relação ao conhecimento hermético. O conhecimento a respeito da estrutura e dos porquês do universo, né? Esse conhecimento seleto, esse conhecimento fechado para poucos, os iniciados, né? Conhecimento hermético. Então a gente vê que no decorrer da história da humanidade existem grupos de pensadores, né, que tentaram compreender o funcionamento e os motivos da existência do universo. A esse corpo conceitual, esse corpo de conhecimento ficou conhecido como hermetismo. Temos uma série inteira sobre hermetismo aqui, temos o vídeo A Matriz de Luz, onde eu dou pinceladas nesses assuntos, temos vídeos também sobre geometria sagrada, onde eu levanto essas questões. E no geral, o que a gente compreendeu, depois de muitos vídeos onde a gente vem estudado o hermetismo, né, a gente compreende que muitos desses pensadores, no decorrer da história, chegaram basicamente todos à mesma conclusão. Isso que é o interessante. Os grandes pensadores, hermetistas, cientistas, filósofos e teólogos, né, todos chegam sempre à mesma conclusão, que é resumida na primeira lei do hermetismo apresentado no Kybalion, onde são apresentadas as 7 leis do hermetismo. A primeira lei do hermetismo diz que o todo é mental, de que só há uma coisa no universo, que é a mente. Há uma única substância que compõe a todas as coisas, a própria mente. O todo é consciente, há uma consciência universal que permeia todas as coisas. O próprio universo é essa consciência. A gente vê isso entre os pré-socráticos. Parmênides foi um dos que levantou muito a questão de que o ser é absoluto, né? O ser de Parmênides, é difícil explicar aqui a filosofia de Parmênides, isso fica para a série dos pré-socráticos. Mas Parmênides acreditava no ser absoluto, né? Numa existência absoluta, num ser que está aí e não há como não ser. Difícil explicar isso, né? Mas Parmênides diz que o ser é e não há como não ser. O ser é absoluto. A gente vê também Anaximandro com o seu conceito de áperon, ou seja, o áperon para Anaximandro seria aquilo que deu a origem a todas as coisas, mas o próprio áperon não foi originado por nada. Ele não é feito de nada, mas todas as coisas são feitas dele. É um conceito abstrato, de cunho eterno, absoluto, sempre existiu, sempre vai existir, todas as coisas vieram dele e retornarão para ele, mas ele próprio não veio de nenhuma coisa anterior, pois ele é o primeiro. É o mesmo conceito de Aristóteles, a causa primeira de Aristóteles, ou seja, há uma causa que gerou a tudo, mas essa própria causa não foi causada por nada. Aristóteles chamava de causa não causada, ou de primeiro motor, ou de causa primeira, ou seja, aquilo que deu ignição a tudo. Mas este próprio motor não é movido por nada além dele. Ele move tudo, mas não é movido por nada. Esse conceito aristotélico da causa primeira foi tomado por Tomás de Aquino na Escolástica, movimento da Idade Média. Tomás de Aquino vai
misturar o conceito da causa primeira, do primeiro motor de Aristóteles, com as revelações do cristianismo, né, fazendo nascer, né, construindo o conceito de Deus que temos atualmente. O conceito de Deus que temos atualmente, ou seja, sempre existiu, sempre vai existir, gerou todas as coisas, mas nenhuma coisa o gerou, ou seja, aquela velha pergunta, temos um vídeo aí também, quem criou Deus? Ninguém criou Deus, essa é a grande resposta, porque se alguém criou Deus, esse alguém é que é Deus. Mas quem criou esse alguém? Tem um alguém atrás? E assim a gente vai eternamente, né? Tem que haver uma causa primeira, tem que haver um primeiro motor, tem que haver um Deus que causou a tudo, mas não foi causado por nada, pois ele é a causa de si próprio. A gente vê também nos livros de Eliphas Levi, esse grande hermetista, acho que do século XVIII ou XIX, o conceito que ele traz para essa energia que está por detrás de tudo, ele chama de fluido cósmico universal. A gente vê isso depois também com Jung, que propôs a ideia do inconsciente coletivo, né? De que há uma massa de pensamento, de que há uma consciência por detrás de todas as coisas, uma consciência maior, né? Então, é a mesma conclusão. Todos os pensadores, teólogos, filósofos, cientistas e hermetistas, né, durante a história, chegam todos sempre à mesma conclusão, de que nós vivemos dentro de uma mente, de que nós estamos dentro de uma consciência, de que o universo é inteiro consciente, só há uma única substância. Apesar de parecer que há uma multiplicidade de coisas no universo, tudo isso aqui são facetas de uma única e mesma substância, que é mental. No caso, essa substância ela é mental, ela está por detrás da fisicalidade e da condição para que o mundo físico exista. Mas essa própria causa não é material, ela é absolutamente conceitual, é mental. Uma consciência universal que permeia todas as coisas. E aí quando a gente vai para o Schrödinger, olha o que ele diz aqui. Schrödinger, após debater a origem material da vida, se coloca a discutir o que é a mente, ou se quiser, né, o que é o espírito, o propósito da magna questão do conflito entre o determinismo e o livre-arbítrio, a qual haveria de voltar em Ciência e Humanismo, que é um outro livro dele. No epílogo de O que é a Vida, que é um dos livros do Schrödinger, o autor vai muito mais longe do que saber o que é a vida, ao avançar uma especulação sobre o que é a mente. Ele avança em sua tese, obviamente muito controversa, né, de que a mente tem poder sobre os átomos, sendo assim, o eu seria uma espécie de Deus. As especulações filosóficas de Schrödinger sobre a consciência encontram filiação não apenas no pensamento de alguns antigos gregos, mas também em ideias do pensamento oriental, do hinduísmo, que pouco contato teve com o pensamento grego e que pôde, por isso, ser visto como complementar deste. As ideias schrödingerianas sobre a origem e significado da consciência haveriam de ficar mais nítidas no ensaio, abre aspas, Espírito e Matéria, publicado em 1958. Neste livro, o autor fala da união das mentes humanas formando uma espécie de espírito universal, Deus, se quiser. É muito claro a respeito dessa consciência universal, abre aspas, Schrödinger dizendo, existe, obviamente, só uma alternativa, ou seja, a unificação dos espíritos ou consciências. A sua multiplicidade é apenas aparente, na verdade, existe apenas um espírito. O que ele está dizendo aqui? Que, apesar de parecer que existem várias mentes, né, cada pessoa é uma mente individual, na verdade, todas essas mentes fazem parte de um coletivo, de uma mente maior. Na continuidade da ideia da unidade biológica, revelada pelo código genético, atreve-se, portanto, a afirmar que o espírito é também universal. Se já em O que é a Vida, que é um dos livros dele, né, tinha afirmado que a consciência individual não deveria ser mais do que uma forma da consciência global que impregnava todo o universo, essa ideia sai claramente reforçada na obra Espírito e Matéria. Está aqui muito próximo da esfera da religião. A questão da religião em Schrödinger é particularmente interessante. Originário de um país católico e existindo na sua família uma linha de tradição luterana, ele afirmou-se várias vezes ateu, mas, mesmo assim, foi um ateu muito particular, atraído por uma certa forma de panteísmo. Panteísmo é a ideia de que Deus não transcende o universo, não há um Deus para fora do universo, mas que o próprio universo é Deus, o todo é Deus. É uma visão meio panteísta, né? Ele fala no seu texto A Natureza e os Gregos. A Natureza e os Gregos é
uma das obras, abre aspas, Schrödinger diz o seguinte: da questão da grande unidade, unidade com U maiúsculo, o ente único de Parmênides, e aqui ele cita o que eu já havia falado no início do vídeo, né? O ser absoluto, o ente único de Parmênides. Não há como falar sobre Parmênides aqui, mas Parmênides também segue essa linha de que há uma consciência maior, de que o ser é absoluto. Depois a gente vê isso na série dos pré-socráticos sobre Parmênides, da qual todos nós de alguma forma fazemos parte, a qual pertencemos. O ente único de Parmênides, né? A grande unidade da qual todos nós de alguma forma fazemos parte, a qual pertencemos. O nome mais popular para ele na atualidade é Deus, com um D maiúsculo, diz Schrödinger, né? A ciência é, normalmente, estigmatizada com a noção de que é ateísta. Depois de tudo o que dissemos, este facto não é surpreendente. Se a mundivisão, eu não sei o que ele quer dizer com esse termo, se a mundivisão da ciência nem sequer contém o azul, o amarelo, o amargo e o doce, a beleza, o prazer ou a piedade, se a personalidade é excluída por consenso, como é que poderia conter a noção mais sublime que se apresenta perante a mente humana? Ou seja, ele está dizendo aqui que se a ciência não consegue explicar a beleza, o prazer, a piedade, não consegue nem explicar o azul, o amarelo, o amargo ou o doce, né? Como que ela pode querer explicar a Deus? É isso que ele está dizendo aqui. Schrödinger continuou a sua jornada em busca do sublime. No seu livro final, chamado A Minha Visão do Mundo, de 1961, ano de sua morte, e portanto uma espécie de testamento intelectual, entra declaradamente no campo das filosofias orientais que já antes o haviam seduzido. Em particular, o Vedanta do hinduísmo. Abre aspas. O Vedanta ensina que a consciência é singular, que todos os acontecimentos se passam numa só consciência universal e que não há uma multiplicidade de eus, diz Schrödinger em 1961, capítulo 5. Engraçado que parece que os hinduístas chegaram à mesma conclusão, né? O espírito, sendo um, está por todo lado, tal como acontecia com o seu amigo Einstein. A visão de um Deus pessoal, como aparece nas religiões do livro, está falando da Bíblia aqui, né? Parece-lhe um pouco demasiado, embora admitisse a existência, numa forma pouco comum, de um ente, de um ser transcendente. Porém, não se pode deixar de considerar Schrödinger como um homem religioso, uma vez que, reconhecendo a necessidade do transcendente, o procurou até o fim da vida. Ou seja, era um cientista, no entanto, aberto para concepções filosóficas e visões cosmológicas. Ele não era um cientista, vamos dizer, especificista, né? Um cientista fechado num pequeno grupo de pensamento, um cientista especialista em uma área pequena. Eu andei vendo aqui outras concepções de ciência que ele tem, né? E ele acredita que a ciência só pode funcionar se ela estiver integrada com todas as outras formas de conhecimento. Ciências humanas, ciências naturais, a matemática, a cosmologia, a teologia, filosofia. Ele acreditava numa união dos conhecimentos para poder responder à grande pergunta. Por que estamos aqui? De onde viemos? Por que o universo existe? Como isso tudo funciona? E, para tanto, ele desenvolveu alguns desses pensamentos filosóficos e cosmológicos que vão de encontro com muito do que nós já havíamos pesquisado aqui em relação às descobertas e às conclusões que chegaram os grandes pensadores no decorrer da história. Curioso, né? Eu encerro por aqui. Inscrevam-se no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.